Os números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar, a ponta, tira gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué. E deixou a bola passar na ponta, tira gol! O time bem armado, tranquilo. Era a final, era uma decisão. Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. Porque o ambiente era muito pesado, né? A emoção era muito grande naquela época. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Primeiro tempo tava 2-0 pro Riachuelo. Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção, preparou, correu e chutou. Filho da pacata Monte Castelo, cidade pequena do interior de São Paulo, Walter Nascimento viajou no mundo da bola até estabelecer moradia em Goiás, de onde não saiu mais. Monte Castelo ficou pequena demais para o seu enorme talento. Então, ainda garoto, o lateral direito deixou a tranquilidade do interior para desbravar a maior cidade do país. Foi para o Morumbi se formar no São Paulo Futebol Clube. Sem espaço no tricolor, Walter virou destaque do noroeste de Bauru, quando um certo clube esmeraldino se interessou por seu futebol. A contratação por parte do Goiás mudaria a carreira do menino de Monte Castelo. Pelo Goiás, Walter Nascimento foi multicampeão, como jogador e também como treinador. Ajudou a revelar uma geração de ouro na Serrinha. Ainda passou pelos outros clubes da capital, alguns do interior, até julgar que tinha dado sua contribuição ao futebol goiano. Atualmente, reside em Itaberaí e no coração de muitos esmeraldinos. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. O Futebol de Goiás e suas histórias na edição de hoje quer saber as histórias de Walter Nascimento Júnior, por Walter Nascimento. Quem é Walter Nascimento? Walter hoje é considerado filho da terra, né? Acima de tudo, onde eu praticamente vivi, dentro de Goiânia, 20 anos aqui, como atleta profissional, como treinador profissional, e muito gratificante pra gente, né? Então, para nós é uma satisfação fazer parte desse programa de vocês e esperamos estar contribuindo da melhor maneira possível. Walter, como o futebol entrou na sua vida, como ele te conquistou? Eu acho que o futebol está no sangue do brasileiro em si, né? E o Walter não foge à regra. Eu, desde criancinha, sempre gostei de jogar, sempre gostei de estar com as bolas nos pés, para que assim possa dar sequência nesse trabalho. Eu tive várias pessoas que me incentivaram e, partindo desse princípio, a gente procurou fazer um trabalho positivo no sentido de ser um profissional, o que acabou acontecendo e que nos deixou bastante satisfeitos. Você falou que hoje sente um fruto da terra, já tem um jeito assim goiano, mas como que era antes de vir para Goiás? Como que foi sua infância? Qual a relação com a bola ali naquele tempo, ainda bem de moleque mesmo? Bom, eu nasci em Monte Castelo, uma cidade do interior de São Paulo, onde ali existiam várias pessoas que gostavam de praticar futebol.
E eu também entre essas pessoas, né? É lógico que através do incentivo dessas pessoas, falando que a gente tinha condições de ser um profissional e nos incentivando, acima de tudo, para que nós pudéssemos fazer um teste numa equipe grande. E partindo desse princípio, nós tivemos a oportunidade de ir para São Paulo, fazer os testes na equipes inferiores do São Paulo Futebol Clube, onde fomos aprovados, e por lá permanecemos uma grande temporada. Partindo daí, nós começamos a rodar o interior de São Paulo, onde nós tivemos uma bela participação no Noroeste de Bauru, e aí começou a nossa carreira, né? Quem te convenceu, Walter, vai fazer teste lá no São Paulo que você é jogador? Eu tinha um professor e um primo, professor Piotini, que era uma das pessoas que me incentivava nesse sentido. Gostava de futebol e começou a falar que a gente tinha potencial. E partindo desse princípio, nosso primo, que era o Nenzinho, falou que iria me levar para São Paulo para fazer o teste. Eu acabei aceitando, né? Menino, não, vamos. Você tinha quantos anos? Eu tinha 15 para 16 anos na época. Aí fiz o teste. Ele me levou de São Paulo, me deixou lá, eu fiz o teste, passei. E ele ficou super satisfeito, né? E aí nós começamos já a trabalhar no São Paulo, a morar no Morumbi. São Paulo já tinha uma estrutura diferenciada na época. E aí nos deu essa condição de começarmos a nossa carreira de futebol. E como foi, assim, abandonar a casa? Porque normalmente mãe e pai não deixam, assim, né? E o futebol não tinha o glamour que tem hoje e essa visibilidade de hoje, né? Era por gosto, né? Tinha que gostar muito, né? Meus pais sempre me incentivaram nesse sentido. Lógico, com o coração partido, porque 15 para 16 anos, você saindo de casa para tentar o seu futuro. E é lógico que sofreram muito, como a gente também, né? Porque marinheiro de primeira viagem, você apanha muito na vida, né? E hoje eu tenho minhas filhas e procuro passar para elas essa mesma filosofia. E eu acho que foi gratificante para a gente. E eu espero que através do que nós pudemos fazer em prol do esporte, elas possam fazer dentro das suas limitações, dentro da sua profissão. Mas o que foi esse apanhar na vida, nesse início? Rapaz, eu vou falar pra você que a gente não sabia nem por onde entrar. Pode contar as histórias, que é isso que a gente quer saber. Num ônibus, você não sabia qual porta seria da frente ou de trás. E eu acho que eu apanhei muito nesse sentido. Porque eu tava sozinho, né? Como é que foi desembarcar em São Paulo? Rapaz, difícil. São Paulo é uma loucura. Quem conhece São Paulo sabe que é uma loucura. E eu apanhei nesse sentido. Mas eu acho que a vida ensina a gente. Você que tem uma meta a ser traçada. Eu queria ser um jogador de futebol. E eu acho que isso aí foi um aprendizado para mim. E graças a Deus é que deu certo, né? Deu certo e nós pudemos assim contar nossa história para nossas filhas. E acima de tudo, para aquelas pessoas que acreditaram que nós teríamos condições, foi importante demais. Para que a gente possa contextualizar, como é que era Monte Castelo? O tamanho da cidade, todo mundo conhecia todo mundo? Como é? Todo mundo conhecia todo mundo. Uma cidadezinha pequena, né, de aproximadamente aí 3 mil habitantes. Então, você imagina você, né? Imagine você, hoje, eu acho que dessa cidade do interior de Goiânia aqui, eu acho que não tem nenhuma do tamanho de Monte Castelo, né? Cidades cresceram muito, eu não tenho nem como fazer uma comparação na cidade do tamanho de Monte Castelo aqui, mas eu acho que o importante é que eu fui filho da terra, sou filho da terra, as pessoas quando eu chego lá vêm nos cumprimentar, vêm nos agradecer de alguma forma, isso é muito gratificante. Muito se fala do trabalho do treinador Cilinho enquanto profissional, enquanto ele esteve comandando o principal time do São Paulo, mas você trabalhou com ele na base. Como é que foi? Na base, é uma pessoa que dá muita força. Quando ele via e percebia que tinha qualidade nesses atletas, ele revelou muito jogador para o São Paulo. Então isso aí fez com que a gente respeitasse o trabalho dessa pessoa e automaticamente você captasse sempre alguma coisa positiva, já pensando num futuro bem próximo, né? E ele incentivava nesse sentido, deixava a gente bastante satisfeito. Walter, normalmente a gente mede a cada safra de revelação, né? E fala assim, essa safra foi boa. Qual foi a sua safra? Assim, que jogador que, além de você, que vingou no campo nos campos nacionais, que tiveram sucesso? Eu tive uma pequena participação na época, mas foi com esses jogadores que a gente estava citando no São Paulo, que foi o Sidney,
foi o Silas, foi o Miller. Então são jogadores que se destacaram no cenário nacional. Você é da época dos Menudos? Isso, eu treinei com esses meninos, né? Lógico que não fui aproveitado no São Paulo, eles tiveram a chance mais real, assim, digamos assim. E eu fui emprestado, né? No Noroeste, onde eu tive uma participação bem positiva lá também. E eu joguei por 5 anos no Noroeste. Depois houve uma chance de negociação para com o Goiás, onde nós tivemos a oportunidade de vir para Goiás. Quem te achou lá no Noroeste de Bauru e trouxe para o Goiás? Não sei se você se recorda do Washington, que jogou aqui no Goiás. Neguinho que foi considerado até por muitos como sucessor de Pelé. Teve uma participação muito boa no Goiás. E nós jogamos um campeonato junto lá, Campeonato Paulista. E na época o Carlos Alberto tinha vindo para o Goiás, em 86. E aí, através dessa negociação, o Goiás tinha se disposto aí do Zé Teodoro, tinha ido embora. E eles estavam procurando lateral. Foi aí que houve a negociação e eu vim para o lugar do Zé. Então vamos fazer o seguinte, já que você chegou para ser o sucessor de Zé Teodoro, daqui a pouco vamos querer saber de várias das suas histórias, Walter Nascimento, na lateral do Goiás. Você também, além de ter jogado, comandou o Goiás. Daqui a pouco a gente quer saber um pouco mais dessas histórias, combinado? Combinado. O Futebol de Goiás e suas histórias volta já. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. Hoje a diretoria e a torcida do Goiás anseiam pela construção de uma moderna arena. Em 1944, o objetivo era mais humilde, mas igualmente desejado. No dia 31 de dezembro de 1944, a diretoria esmeraldina lançou a pedra fundamental daquele que seria o estádio do clube. O local era uma área de 60 mil metros quadrados ao lado do Lago das Rosas. A obra era orçada em 7 milhões de cruzeiros. O evento de lançamento contou com a presença do governador de Goiás na época, Pedro Ludovico Teixeira. O estádio nunca ficou pronto e nos anos seguintes o clube esmeraldino perdeu a área. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos de volta aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, neste domingo, com o personagem, mais um personagem do futebol goiano, Walter Nascimento. Futebol de Goiás, que é número 1 aqui na 730, no horário, Rafael. Aliás, agradecendo a enorme audiência, o Futebol de Goiás e suas histórias, de acordo com números do Ibope, já é primeiro lugar em audiência com pouco menos de 6 meses de existência. O Futebol de Goiás e suas histórias tem um oferecimento de tintas Colatex, pintando com arte. João Paulo de Medeiros. Walter, você estava falando aqui que treinou na base do São Paulo, mas que não teve muita oportunidade no time profissional e foi emprestado para o Noroeste. Ficou alguma frustração de não ter jogado no São Paulo profissional? E conta pra gente como que foi quando você recebeu a notícia, não, você vai ser emprestado, vai jogar lá no Noroeste. Sempre fica, né? Porque São Paulo, quem não quer jogar no São Paulo, né? Uma equipe de ponta, uma equipe que sempre chega, mas como eles tinham muitos atletas na época, muito profissionais, e já tinha praticamente um grupo fechado, aqueles jogadores que estouravam a idade ou que tinham participação nas equipes inferiores e não tinha espaço, é o trabalho que era feito no São Paulo. Emprestava esses atletas para outras equipes medianas, digamos assim, e foi o que acabou acontecendo comigo. Fui para o Noroeste, onde eu permaneci por 5 anos, o Noroeste comprou meu passe, eu lá fiquei, permaneci por 5 anos lá no Noroeste, e depois houve esse interesse do Goiás, onde houve essa transação que nos deixou bastante satisfeitos. E quando você vem para o Goiás, que cenário você encontra? Como era o Goiás no início da década de 1990, Walter? 80, né? 80. Exato.
Goiás começando, né? Começando a se estruturar. Eu fico bem lisonjeado, digamos assim, de fazer parte da história do Goiás, porque o Goiás estava começando, nós também estávamos chegando. No começo a impressão não foi 100%, mas... Como assim? Por quê? Eu não tinha me adaptado à cidade. Eu acho que Goiânia, para quem está chegando naquela época, até levei um susto, né? Porque é uma cidade em alto desenvolvimento, digamos assim, nos deixou como sendo do interior de São Paulo, onde nascido na cidadezinha pequenininha. Então houve esse susto. Não tinha intenção de ficar no começo, mas aí as coisas foram acontecendo. Na sequência nós já tivemos a oportunidade de jogar os jogos do Campeonato Goiano, tivemos uma participação muito positiva, fomos campeão no mesmo ano. Já houve interesse do Goiás em comprar o meu passe definitivo, que nos deixou mais satisfeito ainda. Houve a transação e aí nós acabamos ficando aqui em Goiânia, no estado de Goiás, que nos deixou muito satisfeito. Normalmente hoje a gente acompanha o noticiário e é o empresário que articula e tudo. Nessa sua época era a lei do passe. Assim, se o Noroeste quisesse te vender, você tinha algum jeito de falar que não queria vir pro Goiás? Não tinha jeito. Não, havia essa negociação. Hoje os empresários tomaram conta disso tudo, né? Na época não existia isso, né? Existia sim o interesse do clube, negociando com o próprio clube, onde havia participação dos clubes. Você ia saber da situação só depois do fato consumado. Então, era coisa que acontecia no futebol. E qual que era a fama do Goiás no mundo da bola naquela época? Porque hoje a gente sabe que o jogador vem pro Goiás, sabe que vai receber em dia, que o clube tem uma boa estrutura, mas lá em Bauru, chegou assim, ó, o Goiás tá interessado em você. O que você pensou assim? Falou assim, nossa, como é o Goiás? Há sempre uma curiosidade, né, nesse sentido. E por isso é que nós, quando aqui tivemos na primeira vez, nós tivemos uma certa dificuldade nesse sentido também. Pô, não sei se eu fico, como é que vai ser, não vai dar certo, não vai dar certo. Nós sabíamos que tinha tudo para dar certo, porque na época o Goiás já procurava, já tinha o CT lá em cima, né? O CT não, a Serrinha, aquela localização lá, você tinha quase 100% que ali tinha tudo para dar certo, o que acabou acontecendo, né? E aí você começa a ganhar títulos, começa a ser respeitado, porque o que marca muito o jogador em um clube são os títulos, as vitórias, as conquistas. Qual foi a primeira conquista, a conquista mais marcante que até hoje você puxa pela memória e fala, essa me incentivou a ficar no Goiás? Foi justamente a decisão do Campeonato Goiano, né? De? 86, Goiás e Atlético. 2-1 pro Goiás. Nós começamos perdendo a decisão, 1-0 pro Atlético. Eu olhei pra cima, só via gente gritando e torcendo. E falei, mas aqui só tem torcedor do Atlético, pensei comigo, né? Na sequência nós empatamos o jogo, aí que eu olhei novamente pra cima, lotado, Serra, e o pessoal vibrando. A que nós fizemos o segundo gol, aí foi contagiante, sabe? Foi uma participação muito positiva do torcedor, nos deixou bastante satisfeito nesse sentido. E era o primeiro título que a gente ganhava aqui no Goiás, né? Já no primeiro ano. E nos incentivou mais ainda que nós tínhamos acertado na decisão de permanecer. Quem era o time? Quem eram seus companheiros naquele... Time base naquela época era o Eduardo Goleiro, o Walter, Gomes, o Vavá e o Jorge Batata. Se não me engano era o Idemar Fagundes Pérez, Tarciso, Joãozinho Paulista e Zezinho. Esse era o time que começou aquele jogo, onde nós fomos campeão em 85. E qual que era a característica desse time? Era do toque de bola, era da velocidade? Tinha muita velocidade, mas tinha a valorização da bola, que era o ponto fundamental. Tocava bem a bola, havia sempre uma aproximação para com o outro. E é uma equipe que jogava em conjunto, fazia um bloco e uma participação muito positiva. Como é que era a rivalidade com o Atlético? Porque em 85 o Atlético foi o campeão goiano. E logo na sequência você tem essa decisão em 86 com o Atlético. Era uma rivalidade grande, porque esta rivalidade nos últimos anos, ela foi retomada. E nesse período ali na década de 80, Walter, como é que era? Quando aqui cheguei, a rivalidade maior que a gente ouvia falar era Goiás Vila. Esses dois times não podiam nem se ver dentro de campo. A realidade era essa. O Atlético nem tanto, né? Mesmo o Atlético tendo sido campeão em 85 e nós fomos em 86, não tinha tanta rivalidade. As equipes se respeitavam, até mesmo nas entrevistas. Entendeu? Agora Goiás e Vila, até nos amistosos, saía faísca. E você tinha essa característica também de
do cruzamento, porque hoje é difícil achar um lateral que dá conta de cruzar uma bola certa dentro da área. Como que era isso? Você dominava bem? Eu tinha facilidade. Até brincava com os companheiros na época, né? Tinha que bater uma bola, bater bem, sempre tirando. E eu sempre procurei fazer da melhor maneira possível. Dos atacantes que você pegou ali no Goiás, qual daqueles, nesse quesito do cruzamento, era o mais chato, o mais cri-cri, assim, que queria de um jeito, assim, um pouco mais difícil? Eu joguei com Formiga. Formiga era chato por natureza, né? O Joãozinho Paulista era um centroavante já mais pesadão, mas fazia muitos gols, tinha grande impulsão, né? O próprio Sabará, outro jogador que faleceu, que tinha pequenininho, jogador pequeno, baixinho, rapaz, mas tinha uma impulsão fora do comum. Quem mais, digamos assim, Tarcísio jogava pela ponta direita, jogava pelas laterais do campo, né? Teve uma participação na seleção. Tarcísio voava dentro de campo, né? Nós jogávamos ali pelo setor direito, eu falava para ele, agora é a sua vez. Ele esticava, cansava bem o lateral. A hora que ele cansava bem o lateral, era a minha vez, que eu também tinha certa velocidade. E aí nós fazíamos um overlap, digamos assim, pelo setor direito. Nesse ponto, você foi assim, bem sortudo também, né? Porque primeiro jogo com o Tarcísio e depois teve o Niltinho também, que tinha essa característica de cansar os laterais adversários. Cansava muito. O Bala, Kid Bala que chamava ele, o Kid Bala, né? Além de brincalhão, era uma pessoa fora de série, né? Uma pessoa que eu admiro muito. Hoje trabalhando no Goiás, né? Um merecedor. Um cara que eu admiro e sempre nos ajudou nesse sentido. Nós tínhamos sempre um relacionamento muito bom. Torço muito pelo Nilton. E depois desse momento de você conquistar o bicampeonato, ver o Atlético, você disse há pouco assim, ó, Goiás e Vila dava faísca. Mas nesse momento da década de 80, Goiás e Atlético que se torna o clássico, assim, a competitividade mesmo. Exatamente, né? Eu acho que já virou, né? Uma certa rivalidade em todo sentido, né? E assim, tem algum momento marcante? Não tem feito cócega a ninguém, né? A realidade é essa, né? Então, acabou o Atlético tomando a posição do Vila. Pelo menos quando nós aqui chegamos, o que nós ouvíamos muito é justamente essa rivalidade, né, de Goiás e Vila Nova. No final ali da década de 80, o Goiás cresce muito. Como é que foi acompanhar esse crescimento do Goiás? Encorpar, porque o Goiás ao mesmo tempo também começa a se destacar nacionalmente. Tem o seu calendário, tem o Campeonato Brasileiro. Como é que foi ver esse crescimento? A Copa do Brasil. A Copa do Brasil. Como é que foi ver esse crescimento do Goiás? Muito positivo, né? Eu acho que pela própria cidade de Goiânia hoje tem que ter um representante bem forte, né? Eu acho que iria muito além. Eu acho que o Goiás tem que pôr na cabeça de chegar a ser campeão brasileiro. Esse é o meu pensamento hoje, porque já está merecedor, né? Não é campeão brasileiro da segunda divisão como nós fomos, né? Não aconteceu. Eu acho que tem que brigar pelo primeiro lugar. Tem que ser. O Goiás está merecedor hoje de um título nacional do Campeonato Brasileiro para que possa destacar ainda mais. Na sequência do futebol de Goiás, Walter, a gente vai querer também saber um pouco da sua carreira como treinador. Você também foi vitorioso enquanto treinador do próprio Goiás. Exatamente. No futebol de Goiás e suas histórias, estamos recebendo Gerliezer Paulo, João Paulo de Medeiros, Vinícius Tondolo, Walter Nascimento. E o futebol de Goiás volta já. Linha do Tempo. Década de 80. No dia 24 de agosto de 1989, a diretoria do Atlético anunciou a contratação do meia Luiz Almeida, que havia defendido o Goiatuba no Campeonato Goiano. O clube rubro-negro tentava recompor o seu elenco após as perdas de Valdeir The Flash, Gilson Batata e Marçal. O acerto com Luiz Almeida foi realizado pelos diretores Carlos Gardel e Sebastião Peixoto, no posto Planalto, a 30 quilômetros de Goiatuba. Década de 90. No dia 24 de agosto de 1991, o Goiás fez clássico com o Atlético, no Serra Dourada, pela 8ª rodada do primeiro turno do Campeonato Goiano, e venceu por 3-0, com 2 gols de Luvanor e 1 de Niltinho. O Goiás, do técnico Zé Mário, teve em campo Kleber, Marçal, Richard, Vladimir e Dalton, depois Rubens Carlos.
Wallace, Fagundes e Luvanor, depois Marcelo Borges, Niltinho, Túlio e Paulo César. Já o Dragão era treinado por Índio e teve Márcio, Meri, André, Marco Antônio e Zevaldo, Luiz Almeida, Marcinho, depois Lindomar e Júlio César, Gilson Batata, Palhinha, depois Fernando Almeida e Sidney. Década de 2000. No dia 24 de agosto de 2001, o então supervisor de futebol do Atlético, Sidney Ferreira, comunicava que estava deixando o Dragão. A principal alegação do dirigente eram os atrasos salariais do clube. 2 semanas antes de pedir demissão, Sidney havia discutido com o atacante Clay, que acabou dispensado pelo Dragão naquele momento. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. O Futebol de Goiás e suas histórias recebe na edição de hoje Walter Nascimento, que além de ter sido jogador, também foi treinador do Goiás. E como foi deixar de ser jogador e assumir ali o boné de comandante, Walter? Bem, eu tive uma lesão muito séria, né, na época, e na sequência já houve a oportunidade de começar a trabalhar nas categorias de base, onde nós aceitamos o desafio e partindo desse princípio aí nós procuramos fazer um trabalho diferente e que acabou tendo sucesso nesse sentido. Aí em 92 eu tive a oportunidade de trabalhar nas categorias de base do Goiás. Na sequência nós tivemos um convite para dirigir a equipe do Inhumas no campeonato goiano e praticamente a base do Goiás tinha ido para Inhumas e nós acabamos sendo escolhidos para dirigir essa equipe e que acabou em 93 tendo um sucesso muito grande e um destaque, digamos assim, no campeonato goiano, onde esses atletas e esses meninos procuraram uma sequência muito positiva e foi muito bom em termos de campeonato goiano. Walter, quando você parou de jogar, tem aquele período para aceitar que você já não é mais jogador, e aí logo em seguida vem essa missão de ser treinador. Quando você começa a treinar um time, você se espelha assim, em profissionais que você já trabalhou? Quem foi o seu principal norte assim, para poder ser treinador? Sem dúvida, eu acho que eu tive uma escola de grandes treinadores, né? No próprio Goiás, eu acho que foi fundamental, porque você procurou tirar sempre um pouquinho, alguma coisa positiva daqueles treinadores que passaram pelo Goiás, até mesmo fora daqui, em São Paulo nós tivemos essa participação. Nós procuramos colher sempre coisas positivas desse pessoal para que a gente pudesse, se amanhã ou depois surgisse uma oportunidade de ser treinador, que acabou acontecendo, a gente poder passar para os nossos comandados. E eu acho que isso aí foi positivo, porque esses treinadores, no caso do Carlos Alberto Silva, foi treinador da seleção brasileira, então tinha muita coisa positiva que nós tínhamos condições de assimilar o trabalho dele para que pudesse passar para esses atletas. O Filipão, né, é o mais ruim da turma aí, digamos assim. Mas teve muita coisa positiva nesse sentido também. E o primeiro jogo, amistoso, oficial, como treinador, você lembra? Rapaz, vou falar sinceramente para você, não me recordo. Eu só lembro da decisão do Campeonato Goiano, assim que assumiu o Goiás, em 94. Isso foi as coisas marcantes, né? Que nós fizemos o gol aos 46 minutos do segundo tempo. Tinha tirado o Baltazar jogava, tinha tirado o Baltazar do time e tinha colocado o Marcelo Batista no seu lugar. E foi justamente o Marcelo Batista que fez o gol do título do primeiro turno do Campeonato Goiano, que levou o Goiás à final, onde nós conseguimos ser campeão. E houve uma contestação grande nesse sentido, porque o Baltazar não poderia sair. Era o artilheiro de Deus, né? O artilheiro de Deus, era o cara que fazia os gols para o Goiás. E o Marcelo, eu tive a facilidade e a felicidade de colocá-lo em campo para atuar alguns minutos. Ele acabou dando o título para o Goiás, o que aí, até no ar, a Juru na época contestou
tinha mandado o cacete no treinador Walter Nascimento e depois veio pedir desculpa. Então são coisas marcantes que deixam a gente satisfeito nesse sentido. E o treinador, porque assim, vocês não ouvem os comentários, mas depois vocês ficam sabendo, né? Depois. E assim, pro treinador, quando uma alteração dá certo, é aquela assim, eu quero ver o que eles vão falar. É gratificante, não é? E eu sempre tive essas alterações de momento. O caso do Dil também, que jogou comigo, que colocando o Dil para jogar, tava na reserva, saiu do banco. Eu sempre falava para eles, sempre procurava conversar, vocês estão aqui fora, vocês têm que prestar atenção, os detalhes do campo, onde você vai procurar mais espaço, onde você vai tirar proveito. E automaticamente, eu fazendo essas alterações, eu sempre levava vantagem, sempre conseguia com que esses atletas, ao entrar em campo, decidiam o jogo pra gente. Walter, geralmente o treinador, ele quer saber o que a imprensa está falando, quer saber a repercussão do trabalho dele, porque hoje você vai conversar com o treinador, não ouço vocês, assisto jogos, não sei o quê, mas na sua época, você queria saber? Eu duvido que tenha algum treinador que não ouça, sabe? É verdade, eles querem saber, você tá aqui, vocês são comentaristas, eu acho que faz parte, eu duvido, falar, o treinador não quer saber, mentira, eles querem saber sim, eu acho que é importante. E que time que foi esse? Você lembra ainda a escalação desse seu time campeão goiano de 94? Com tantos garotos que até hoje a gente cobra muito do Goiás, existe uma cobrança grande de dar oportunidade para a garotada, e você pegou do momento de terra arrasada e trouxe vários garotos que ressurgiram o Goiás. Eu acho que aí foi o pontapé inicial do Goiás, né? Nós tivemos a oportunidade de trabalhar com esses atletas lá no Inhumas, trouxemos para o Goiás. Goiás, a partir desse momento, onde houve essa participação nesse campeonato da segunda divisão, essa meninada trouxe o Goiás novamente à primeira divisão, e aí que o Goiás começou a ter olhos para esses meninos. Eu acho que foi diferenciado esse trabalho, foi positivo, o Goiás vendeu muito desses atletas, né? E o time base, mais ou menos, deixa eu ver se eu me recordo aqui, porque já quantos anos de 94? São 20 anos, né? Então eu tá acho pouco. Kleber, o Zé Teodoro, que era o mais experiente, juntamente com o Baltazar, que era o centroavante, né? Era o Márcio, era o Richard, era o Augusto, lateral esquerdo, era o Hayden, Romeu, o Adriano, aí tinha o Marcelo Borges. Era bom? Fazia parte, batia com uma facilidade. Era bom, sim. Porque a gente vê ele contar muita história. Meio assim. Indisciplinado, mas jogava... Marrento, mas jogava muita bola. Teve uma vez... Batia na bola com facilidade. Hoje o nego fala do Ganso hoje. Marcelo Borges era 10 vezes melhor do que o Ganso. Sério? Sério. Só de bater na bola, só a visão de jogo que esse menino tinha, entendeu? Era um cara diferenciado. Tinha os atritos, como tinha comigo, quando tinha com outros. Ele já brigou muito com você? Não, eu levava ele de boa. Mas quando você alterava, ele não fazia gesto? Não, de vez em quando ele queria, tá aí. Eu levava ele na conversa, ele sabia disso. É uma pessoa que eu tenho uma afinidade muito grande. Teve uma vez que ele contou assim que ele tava num treino e ele não tava querendo treinar. Ele pegou e deu um chute pra fora, assim, jogou a bola pra fora. Ele era indisciplinado. Era muito dele mesmo, tá vendo? É um jogador que, de vez em quando, batia uns repentes, assim, que deixava a gente até preocupado. Mas era um baita de um coração, uma pessoa que eu sabia admirar, e ele também tinha um respeito por mim. Deixava bastante satisfeito, sabe, nesse sentido. O Marcelo é um cara bem positivo. Walter, você falou desse time aí, da base desse time que foi campeão goiano de 94. Quantos desses jogadores, em média, cerca de quantos trabalharam com você lá no Inhumas? Porque você teve um remanejamento, alguns jogadores da base foram para o Inhumas. Qual que foi a importância desse trabalho? Eu acho que em torno de 70% desses atletas. 70% do time foi campeão goiano em 94 com você, era oriundo da base, então? Oriundo da base, veja bem, tinha o Kleber, base, tinha o Richard, base. O quarto zagueiro era o Richard. Zagueiro era o Luiz Carlos, da base. O Augusto tinha vindo do período do Rio, mas praticamente considerado da base, né? Que era o lateral esquerdo. Aí tinha o Hayden, tinha o Romeu, tinha o Adriano, tudo base. Entendeu? Os jogadores mais experientes, que eram o centroavante, que era o Baltazar, e tinha o lateral direito, que era o Zé Teodoro. Aí tinha o Hermes, fazia ponta esquerda. Tinha o Evandro, fazia ponta esquerda, fazia o quarto homem. Tinha o Paulinho, que foi jogador que jogou no Goiânia, que era o ponto direita. Aí tinha o Marcelo Borges. Entendeu? Não, era um grupo praticamente base,
jogadores que saíram das equipes inferiores do Goiás. E você foi obrigado a colocar o time da base? Como é que foi? Alguém chegou em você e falou assim, nós não temos condição de contratar, você vai ter que ir com a base? Como é que foi? O presidente Brandão chegou em mim e falou desse jeito. Nós saímos daqui para jogar, nós estávamos jogando o Campeonato Goiano e o paralelo ao Campeonato da Segunda Divisão. Nós saímos daqui de ônibus para jogar em Caldas Novas. Na sequência nós tínhamos um jogo no Paraná, contra o Atlético Paranaense, depois jogamos em Curitiba, isso tudo de ônibus. Não tinha condições o Goiás de contratar jogador nenhum e não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro naquela época, porque o Goiás tinha caído em 93. Nós assumimos em 94 aqui e demos condições para esses meninos e eles corresponderam. Nós fechamos o grupo, tivemos uma participação muito positiva no campeonato e eu acho que foi gratificante. Eles mesmos contam essa história com outros olhos, sabe? Porque naquela época você tinha que lutar, você tinha que brigar, você tinha que buscar o seu espaço. Eles procuraram buscar e deram o resultado final, que foi o mais importante. Quer dizer então que dá para fazer futebol vitorioso com pouco dinheiro? Foi feito, o Goiás provou, né? Esses atletas que tiveram essa participação no campeonato provaram isso, mas acima de tudo tinha muita qualidade. Esses atletas eram jogadores de qualidade, selecionados, e que houve aceitação do nosso trabalho para com eles. Eu acho que foi muito positivo nesse sentido. Dá para pensar hoje em pegar um time e montar um time para disputar um campeonato com 70% da base? Dá para calcular o risco? Não é perigoso demais hoje, se você se pensar, pegar esse menino, vou queimar? Como é que vamos voltar lá no cenário da sua época. Como é que foi? O que passava pela sua cabeça quando o presidente falou isso? Eu acho que as equipes que não têm condições hoje de trazer grandes atletas, grandes profissionais que vão sobressair, tem que fazer esse trabalho. Aqui tem que ser feito. Essas equipes aqui da capital, Casa Pecício do Vila, tem que fazer isso. Porque até agora você não vê resultado com aqueles que estão trazendo. Então tem que dar uma assistência maior para esses meninos. Agora, aquilo que eu disse para vocês, você tem que ter qualidade na base. Se não tiver qualidade, você não vai chegar a lugar nenhum também. Esse é o meu pensamento. Então vamos fazer o seguinte. A gente vai querer explorar um pouco mais das suas memórias de títulos importantes dessa consolidação do Goiás. Que o Goiás começa a se consolidar e depois você ainda volta em 1998. Nós vamos querer saber mais passagens sobre esta sua estada no Goiás enquanto treinador. Walter, na sequência, pode ser? Pode ser. Walter Nascimento conosco, Gerlieser, Vinícius, João Paulo de Medeiros. E o Futebol de Goiás e suas histórias volta daqui a pouquinho com muito mais aqui com Walter Nascimento. Memórias de quem viveu a história. Eu sou Marcelo Borges, eu tenho a imensa satisfação de parabenizar a participação do Walter Nascimento com os meus amigos aí, contando a história do futebol de Goiás. Esse programa, cada dia que passa, vem galgando o seu espaço no cenário goiano, no esporte nacional. Falar do Walter Nascimento com imensa satisfação, grandes histórias, né, Walter? Na nossa época lá do Yumas, o Walter era treinador do juniores. E o treinador do profissional naquele momento caiu, né? Ele foi demitido, o seu Amarildo. E eu, ao lado do Márcio Azevedo, que hoje é treinador do Vila Nova. O Márcio era o nosso capitão. Ao lado do Jubal, do Adriano, do Zé Silvestre, nós requisitamos a diretoria do Yumas que contratasse o Walter, tirasse ele do juniores, naquela época hoje é o Sub-20, para que ele fosse o nosso treinador, que eles dessem essa oportunidade. E o Walter foi efetivado e nós fizemos uma campanha extraordinária. Dali em diante o Walter teve o segmento na sua carreira, veio para o Goiás e lá no Goiás aconteceu uma curiosidade. A vocês, ouvintes, eu vou contar isso. O Walter me sacou do time titular, né, Walter Nascimento? E eu cheguei no vestiário conversando com o Sarney, e eu de costas para a porta que adentrava o vestiário.
e o Walter Nascimento estava escorado nessa porta. E eu falando pros dois OP, que sacanagem desse Walter, rapaz, treinador, diretoria, rapaz, me sacou do time. Aí os caras apontaram, ó o Walter aí nas suas cobras. Eu falei, já falei mesmo, deixa o trem rolar. Né, Walter? Beijão no seu coração, o Walter que é um cara do bem, um abraço, tem uma família muito bonita, hoje reside lá na belíssima cidade de Itaberaí. Ótimo programa a todos vocês aí, ótimo domingão, valeu! Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos de volta aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Número 1 na 730, Rafael Bessa. E com um campeão enquanto jogador e também com treinador. O Futebol de Goiás resgata as origens da nossa paixão com oferecimento de Tintas Colatex. Pintando com arte, João Paulo de Medeiros. Walter, você contou a história do título de 94, seu primeiro como treinador no profissional. E eu queria saber o quanto esse trabalho no Campeonato Goiano foi importante para dar uma confiança maior, para dar uma força para o Goiás voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro, porque em 94 ele estava disputando a segundona. Exato. Partindo desse princípio, assim que nós tivemos o acesso à primeira divisão, a maioria desses atletas foram aproveitados para disputar o Campeonato Brasileiro. Então, o que nos deixou mais satisfeito ainda, né? Porque 70%, digamos assim, teve uma participação muito positiva no Campeonato Brasileiro e partindo daí, o Goiás começou a vender esses atletas, onde fortaleceu acima de tudo seu caixa e teve condições de a partir daí, dar uma sequência bem boa em termos de Campeonato Brasileiro. E o que você mais lembra desse campeonato? Desse da segunda divisão? Da Série B, o acesso. O sofrimento desses meninos, que não tinha essa condição que tem hoje, né? Não tinha dinheiro. As viagens eram de ônibus. Nós tivemos participação, sair daqui para ir jogar lá em Curitiba de ônibus. E acima de tudo, trazer o resultado, né? Buscar o resultado, e que nos deixou bem, bem felizes nesse sentido, porque eles, acima de tudo, iam para a viagem, iam cantando, iam contentes, sabendo que aí poderia trazer, acima de tudo, os resultados que daria de volta o acesso ao Goiás da primeira divisão. Uma vez eu li uma matéria do pessoal lá do Espírito Santo. Aquela semifinal foi bem complicada, né? Foi. Goiás e Desportiva. A Desportiva entregou o jogo. O que houve assim, no jogo da... Porque eles reclamam muito disso, né? Que o Goiás teria comprado a Desportiva para subir. Houve esse comentário, né? Mas lá... Nós sofremos muito no jogo de ida, né? Os dois laterais meus foram expulsos na ocasião. Que era o caso do Zé Teodoro e do Augusto, que estava jogando. E nós tínhamos praticamente nenhum jogador específico da posição. E nós tivemos que improvisar aqui. Jogou o Romeu, se não me engano, e o Guará. Um pela lateral direita e outro pela lateral esquerda. Como é que nós íamos chegar ao gol adversário pelos flancos do campo, né? Havia sempre uma preocupação nesse sentido. O Dil, na ocasião, estava no banco. O Baltazar estava jogando. E aos 37, se não me engano, do segundo tempo, foi onde houve essa penalidade contestada. Foi pênalti. O lance hoje, analisando friamente, foi fora da área. Mas ele caiu lá dentro da área, né? E o juizão não pensou duas vezes em dar o pênalti. A torcida levantou todinha, jogando aqui dentro, pênalti. Baltazar bateu, converteu. E aí nós conseguimos nosso objetivo, que já era, no mínimo, ser vice-campeão. Nessa mesma matéria que o Vinícius Tondolo está falando... Muitos dirigentes lá da Desportiva, você sabe que quem perde chora. Reclamam de um trabalho de bastidor, de um tratamento hostil. Como é que foi o clima para aquele jogo contra a Desportiva do Espírito Santo? Volta. Bom, se houve esse trabalho de bastidor, nós não ficamos sabendo, né? A realidade foi essa. Nós procuramos conscientizar o grupo que nós tínhamos condições, mesmo perdendo jogadores que foram expulsos lá. Nós procuramos trabalhar esses atletas nesse sentido, da sequência... da importância do jogo em si, que só através desse jogo nós iríamos saber se o nosso trabalho tinha sido gratificado ou não, para que nós pudéssemos ter o sucesso. Conseguimos o resultado, eu acho que aí veio a comemoração acima de tudo, que foi muito positivo. Não veio uma ordem de cima para baixo, não, tenta cair dentro da área?
Mas isso sempre tem, né? Sempre tem, porque você procura incentivar os atletas nesse sentido, né? Dentro da área, qual que é a proteção do atacante? Você sabe me dizer? Protegido quando? Só quando está dentro da área, não é verdade? Então, a gente também procura trabalhar nesse sentido, quando a gente trabalhava, nesse sentido de procurar o jogador, quando entrar dentro da área, se proteja. Cai, isso é normal, todo mundo fala isso. Se tocar em você, cai. Tocou, cai. Na dúvida, o juizão vai dar para aquele que está jogando em casa. E a comemoração pelo acesso? Chegar na decisão, enfrentou o Juventude naquela oportunidade. Primeiro jogo aqui, o segundo lá. O Juventude tinha melhor campanha, 2-1 aqui, 2-1 lá. Esse um saldo de gol, né? Acabou sendo campeão e nós acabamos sendo o vice-campeão, né? Mas o importante foi ter subido na ocasião, né? Na época. Subimos, na sequência, o Goiás tinha caído em 93, nós tivemos a oportunidade de já disputar o título em 94 e acabou conseguindo o nosso objetivo, que era subir, e eu acho que foi positivo o nosso trabalho. E aí na sequência você acaba saindo, deixando o comando técnico do Goiás? Não, eu ainda fiquei em 95 até o meio do ano. Aí depois que foi... Isso. Aí eu saí. Aí por resultados? Resultados, não vinha fazendo uma boa campanha, eu acabei me afastando. Aí tive uma proposta do Atlético na época, acabei indo pro Atlético. Depois tive uma proposta do Vila, acabei saindo do Atlético e fui pro Vila. Antes de você sair do Goiás, você revelou o Fernandão? Foi eu quem lançou o Fernandão. Como é que foi isso? Eu não me recordo direito, mas se não me falha a memória, foi em 95, no jogo Goiás e Tumbiara na Serrinha, onde ele teve a primeira oportunidade. Como é que era o Fernandão nessa época? Rapaz, até hoje eu sou uma das pessoas que sinto a morte desse menino, porque sem dúvida nenhuma era um baita de um profissional, uma pessoa que todos aqueles atletas que trabalhavam com o Fernandão procuraram se espelhar nele, mesmo sendo jovem, era um jogador diferenciado, até mesmo no bater na bola, nas atitudes que tomava dentro de campo. Então eu fiquei muito baqueado com a morte desse atleta, desse amigo acima de tudo. E como é que era o Fernandão no dia a dia? Cara tranquilo, um baita de um profissional, um cara que tinha um objetivo traçado na vida e que acabou conseguindo, né, seus objetivos, que era ser campeão mundial. Ele sempre falava que queria lutar, que queria ser capa de revista, digamos assim. Ele falava, quero ser e vou buscar o meu objetivo, e a gente procurava sempre incentivá-lo nesse sentido. E, rapaz, é um cara que eu senti muito mesmo, porque eu aprendi a conviver com o Fernandão e aprendi a respeitá-lo também. Eu acho que ele me respeitava como treinador, ele também procurava nos ajudar, respeitava as nossas decisões, que nem sempre eu colocava para jogar, mas ele tinha sempre as suas oportunidades e ele sempre buscava o seu espaço. A estreia dele foi dia 14 de maio de 95 contra o Rio Verde. Olha aí, que maravilha, né? Partindo daí, nós sabíamos que tínhamos mais um atleta que nós estávamos revelando e não sabíamos que ia ter tanto sucesso, né, como teve, e que nos deixou bastante satisfeitos de fazer parte da vida desse atleta e desse profissional acima de tudo. Aí você disse que depois que revelou o Fernandão, em meados de 95 foi embora. E aí como que foi? Pelo que você, no papo aqui, você já disse, quando se referiu ao Goiás, usou o pronome nós, né? Nós do Goiás, em algumas vezes. Como que foi vestir a camisa do adversário? Tive muita dificuldade nesse sentido, porque eu, além de ser atleta no Goiás, joguei por 5 anos no Goiás, fui treinador praticamente por 3 anos, né? E saindo do Goiás para dirigir uma outra equipe, eu tive essa dificuldade, né, de assimilação. Mas a gente, por ser profissional, procurava fazer o nosso trabalho independente de qualquer equipe que a gente tivesse, né, comandando. Aí foi mais difícil no Atlético ou no Vila? Mais difícil no Vila. No Atlético eu tive uma certa facilidade, o pessoal me apoiou muito. Nós fizemos um campeonato muito positivo, muito bom no Atlético também, chegando às finais, né? E eu saí deixando o Atlético classificado para disputar o Campeonato Goiano. E por que você saiu do Vila? Do Vila eu saí invicto, até hoje eu não sei. A realidade é essa, né? Eu acho que não tinha tanta assimilação, digamos assim, os dirigentes para com a pessoa do Walter, né? Por quê? Porque o Walter... Tinha muita gente querendo botar o bilhetinho no bolso do técnico? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim, eles tinham... Não sei te explicar direito não, mas por ser jogador do Goiás, por ter trabalhado no Goiás, havia sempre essa rixa entre Goiás e Vila, e como há até hoje, né?
E depois dessa passagem pelo Atlético, pelo Vila, você volta para o Goiás. E aí, como é que foi esse retorno em 98, Walter? Gratificante pra gente. Eu acredito que as pessoas que nos levaram para lá, caso específico do Paulo Lopes, que já era o presidente na ocasião, nós procuramos trabalhar no Campeonato Goiano, fomos campeão goiano novamente, em 98, que acabou abrindo as portas e deixando as portas abertas pra gente. E eu acho que foi muito positivo esse trabalho na volta. E aí você sai do Goiás em 98 e começa a girar pelo interior. Exatamente. Aí tive algumas passagens por algumas equipes do interior. E partindo desse princípio aí, nós procuramos colocar na cabeça que nosso ciclo aqui estaria praticamente reduzido, né? E acabou acontecendo, eu acabei me afastando do futebol. Mas o futebol está sempre no sangue, né? Sempre. Eu acho que a gente que gosta de futebol, quando vê um convite por parte de vocês, igual esse aqui, esse convite, nos deixa bastante satisfeito para que a gente possa falar do que a gente gosta, né? Que é o futebol em si. Antes de você encerrar a sua carreira, antes de você parar, meter o pé no pau da barraca, você esteve junto com o Túlio num projeto lá em Itaúsu, como é que foi? Exato, nós tivemos uma participação muito boa lá na equipe do Itaúsu, porque eu tenho um amigo lá que se chama Zé Luiz, né? O Zé Luiz me procurou e falou, quero que você venha treinar aqui, a minha equipe aqui, que é a equipe do Itaúsu. Falei, Zé, fiquei meio assim, né, no começo, né? Não, terceira divisão, o Túlio vai vir pra cá, vai ajudar. Falei, então vamos embora, vamos sair. Você acreditou quando ele falou? Não, acreditei, porque ele não fala mentira, não. Aí houve o convite para o Túlio também, o Túlio falou, não, vamos embora. Aí nós tivemos essa participação, fomos campeão do Itaúsu, da terceira divisão, e deixou bastante satisfeito, que novamente nós nos encontramos e participamos, e teve uma participação muito positiva, que acabando sagrando campeão, que foi mais positivo ainda. E com o Túlio é mais fácil lidar como companheiro de time dentro do campo ou como professor dele? O Túlio é uma figuraça, rapaz. O Túlio, tudo que vier, ele aceita, né? E acima de tudo, um cara que é admirado por todos, mesmo fazendo parte do grupo, era um cara respeitado dentro do grupo e que nos deixava tranquilo, porque sabia que qualquer hora sobrasse a bola ali, ia colocar para dentro e fazer os gols, que acabou acontecendo, acabou dando título para a equipe do Itaúsu, jogando lá em Jussara, a final, onde tivemos uma participação boa lá, que ganhamos, se não me recordo bem, foi 4-2, se não me engano, no jogo da final. E aí foi só comemoração. É lenda ou é fato a história que ele conta que vocês treinavam lá perto do cemitério e aí a bola ia cair no cemitério? Caía no cemitério, ele não queria nem saber de ir lá buscar. Não é lenda não, é fato mesmo. Walter Nascimento, muito obrigado por ter atendido a equipe do futebol de Goiás e suas histórias. Foi bom demais saber um pouco mais dessa sua trajetória no futebol. Obrigado, eu que agradeço. Estamos sempre à disposição. Um abraço a todos. Tá então, Walter Nascimento, nosso personagem deste domingo do futebol de Goiás e suas histórias. Você fica com o quadro Museu do Gol. É hora de vibrar. É hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Números contam a história do espetáculo. 8 minutos do clássico do ano. Vai, Jair pode marcar a ponta, tira a É hora de Museu do Gol. Na temporada de 2004, a chata mais querida do Brasil enfrentou o Náutico no Jonas Duarte, na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto a Napolina lutava para não cair, os pernambucanos chegavam como os líderes da competição. O Náutico saiu na frente. Fábio Recife, em cobrança de falta, empatou o jogo para o time goiano. A emoção do gol é de Ledes Gonçalves. Prepara-se ali, vai bater, tomou longa distância sobre a bola, correu agora, ameaçou, preparou, subiu, gol! É o empate da Napolina, cobrança magistral. Jogador Fábio Recife, o Turato ameaçou, mas quem correu foi o Fábio Recife, calculou bem, jogou no ângulo esquerdo do goleiro Nilson. Eram decorridos 39 minutos de partida.
Fábio Recife, para Napolina, também para o Náutico, na vibração do gol rubro, a alegria do Elias Abrão, vai buscar lá dentro Nilson, agora no placar das lojas MIG, para Napolina, também para o Náutico. Sofria como louco com o rádio colado no pé. Fica por aqui a edição de número 29 do programa Futebol de Goiás e suas histórias. Agradecemos o seu apoio, ouvinte, que já nos faz líder de audiência. Novos números do Ibope apontam que nossa audiência dobrou no último mês. Uma grande novidade será lançada. Estamos na contagem regressiva para anunciar este grande fato, esta grande novidade para o futebol goiano. Mais curiosidades, acesse nossa fanpage no Facebook, Futebol de Goiás com YZ. Tenha um bom domingo e até o próximo final de semana. Preparou, correu e chutou.